Vamos agora ouvir a palavra santa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Santiago, no capítulo 3, do versículo 5, diz assim: Assim também em língua e um pequeno membros, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama para incendiar uma grande floresta. É a língua da pessoa, tem que saber o que fala para você não determinar o pecado. E no versículo 6 fala assim: também a língua é um fogo, um mundo iniquidade, e língua está entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e sendo inflamado pelo inferno, incendiar o curso de nossa vida. E no versículo 7 diz assim: todas as espécies de feras selvagens, de aves, de repinas e de peixes do mar se tornam e ter sido dominado pela espécie humana. E no versículo 8 diz assim: a língua, porém nenhum homem pode tomar a um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. E no versículo 9 diz assim: com ela batizamos o Senhor nosso Pai, com ele amaldiçoamos aos homens feitos de semelhança de Deus. O homem é semelhança de Deus. O que você fala, você tem que saber para não pecar e não querer bendizer das outras pessoas. E no versículo 10 fala assim, diz assim no versículo 10: e de uma mesma boca procede, pensa, maldição, e não conserva, meus irmãos, que seja assim. E no versículo 11 diz assim: porventura lança uma fonte de uma mesma bica água doce e água amarga. E no versículo 12 diz assim: no versículo 12 diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona, ou videira dar figo? De modo, fonte de água, lembra-se, não pode dar água doce. E no versículo 13 diz assim: quem dentro de vós é sábio e inteligente, mostre com um bom procedimento as suas obras, representada pela doçura de sabedoria. E no versículo 14 diz assim: se tender nos corações um ciúme amargo e gosto pela concedência, não vos gloriais, nem ministrais contra a verdade. E no versículo 15 diz assim:
esta não é a sabedoria que vem do alto, mas uma sabedoria terrana, humana, diabólica. E no versículo 16 diz assim: onde houve ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vício. E no versículo 17 diz assim: a sabedoria, porém, que vem de cima é primeiramente pura, depois ficará condicionalmente cheia de misericórdia e um bom fruto, com particidade de fingimento. E no versículo 18 diz assim: o fruto da justiça semeia-se na paz, mas aquele que pratica a paz. Agora vamos no versículo 4, né? No versículo 4 diz assim: de onde vem luta e contenda entre vós, não vê ela de vossa paixão que combate em vossos membros? Está perguntando aqui. E no versículo 2 diz assim: cobiçai e não recebeis, sois invejoso e ciumento, e não consegues que desejais, liticiais, fazei guerra, não obete a porque não pede. E no versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal com o fim de satisfazer a vossa paixão. E no versículo 4 diz assim: adulteros, não sabeis que o amor do mundo, o bendomínio do Deus, todo aquele que quer ser amigo do mundo, constituiu-se amigo de Deus, constituiu-se inimigo de Deus. Tem que ser amigo de Deus, não do mundo. E no versículo 5 diz assim: eu imaginei que em vão, diz a Escritura, sois amado, é até o ciúme pelo Espírito de habitar em vós. E no versículo 8 diz assim: Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante, por isso ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. E no versículo 7 diz assim: se obedecemos, Deus resiste o demônio e ele fugirá pelo longe de vós. E no versículo 8 diz assim: aproximai-se de Deus, ele se aproximará de vós. Elevai as mãos aos pecadores e purificai o vosso coração, o homem se dupla atitude. Deus nosso Senhor Jesus Cristo ama todos nós. Com a graça de nosso Deus, com o poder do Espírito Santo e nosso Senhor Jesus, nós estamos sempre amando Ele para nós ter nossa salvação. Amém.